Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero fazer com você uma reflexão sistêmica sobre o filme Rocketman, que conta a vida do cantor Elton John. Eu assisti esse filme ontem e ainda estou cheia da energia do filme e vou aproveitar para fazer essa leitura sistêmica junto com você. Se você ainda não assistiu o filme e quiser assistir antes, vai lá, assiste e depois você volta aqui e continua assistindo a minha fala para você entender tudo aquilo que se passa lá naquela dinâmica da vida desse cantor, que é uma história que serve muito para a gente refletir quais são as desordens que a gente traz na nossa vida e quais são as repercussões que estas desordens podem trazer como consequência negativa para nós. Bom, vou falar de 3 aspectos que eu observei no filme. Primeiramente, eu vou falar da dinâmica do casal que o pai e a mãe do Elton John formavam e a repercussão dessa dinâmica de casal na vida dele como filho. Uma segunda leitura que eu farei é a respeito do vício. Ele ficou muitos anos, aproximadamente 22 anos da vida dele no vício em muitas coisas. E por quê? Como que uma pessoa vai para o vício? O que falta? O que ela está buscando? E uma terceira leitura que eu quero fazer junto com vocês é quando ele vai para o tratamento. O que acontece lá no tratamento? Por que foi tão bem sucedido o tratamento dele? E a partir dessa leitura, espero contribuir aí com a sua vida. Fica aqui comigo, ok? E se você gostar da reflexão de hoje, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Será um prazer te ter aqui comigo. Bom, vamos lá. Papai e mamãe. O que aconteceu ali na vida do Elton John? Que a dinâmica de casal do pai e da mãe dele refletiu de uma maneira tão negativa na vida dele. Bom, nitidamente, do início do filme até o final, a gente percebe, por aquilo que o filme vai contando pra gente, né? A gente percebe que o pai e a mãe não se dão um com o outro. Na verdade, dá até uma sensação de que eles são inimigos. E tem até um certo momento do filme que tem uma fala do pai. Mas eu fiquei todos esses anos aqui com você por causa do menino. Por causa dele, o filho, o Elton John. E aí, o pai e a mãe desenvolvem uma relação de uma verdadeira guerra um com o outro. E quem que está aqui no meio? Elton John, o filho. Muito interessante essa perspectiva, e aí eu sugiro que você assista o filme para refletir. Por quê? Porque é muito corriqueiro isso acontecer na vida das pessoas. A gente, por um amor imenso ao papai e à mamãe, a gente vai para o meio do casal que eles são, ou que um dia eles foram. E a gente fica lá. A gente fica lá inconscientemente, ou seja, a nossa criança interna é que nos leva para aquele lugar adoecido, para aquele lugar aqui entre 2 adultos que os 2 aqui escolheram um dia ficar juntos. Os filhos, primeiro, não podem ficar aqui no meio porque eles não têm nada a ver com essa união. Os únicos responsáveis por aquilo que se passa aqui no casal é o homem e a mulher. Bom, é um filme em que do início ao fim
o Elton John, ele assume a homossexualidade dele, né? Então, já que eu tô falando de casal, vamos falar aqui, ó. O casal, seja lá como ele for, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Se tem filho aqui no meio, tem desordem e desordem grande, e essa desordem vai repercutir não só negativamente aqui na vida dos dois adultos, mas vai repercutir imensamente na vida do filho ou da filha que está aqui no meio, principalmente lá na vida adulta desse filho ou dessa filha. E nessa dinâmica aqui de casal, do pai e da mãe do Elton John, que eles viviam numa guerra um com o outro, uma guerra silenciosa, não tinha tanta discussão, mas tinha ali um ódio, uma raiva, quase que palpável no ar. Então, em quem que respingava esse ódio e essa raiva? No Elton John. E ele, como criança, mostra, né, no início do filme a infância dele, algumas partes, e ele, como criança, ele fica ali no meio. Toda criança, se o papai e mamãe manda vir aqui para o meio, quando eu falo mandar é entre aspas, porque é um mandar muitas vezes inconscientemente, tá? É sutil, mas muitos casais têm a dinâmica bem exteriorizada, tá? Bem agressiva. Muitos casais mandam o filho ficar aqui no meio. Vai lá e dá tal recado pro seu pai. Vai lá e faz determinada coisa por mim para sua mãe. Bom, enfim, são muitas dinâmicas que levam o filho ou a filha a ficar aqui nesse meio. Uma dessas dinâmicas é quando um dos dois, papai ou mamãe, elege o filho como confidente para falar mal do outro. Quer prejudicar imensamente o seu filho? Faça isso. Bom, não faça não, por favor. Você está aqui me ouvindo, você vai refletir agora. Não faça. Se você é pai ou mãe e tem um relacionamento muito difícil com o pai ou com a mãe do seu filho ou filha, por favor, desabafe com quem for, com o papa, com o bispo, com a sua mãe, com a sua avó, com o vizinho, com o amigo, com o terapeuta, menos com os filhos. Com os filhos não pode, tá? Combinado? Bom, ali no filme, os pais do Elton John não faziam isso, mas eles jogavam para cima dele aquilo do ódio, do eu não gosto de você. E ele, como criança, ele absorveu isso e ficou ali num processo de profunda dor, primeiro pelo abandono, tanto do pai quanto da mãe, porque nenhum dos dois olhava de verdade para ele, eles ficavam olhando um para o outro, mas para a criança mesmo eles não olhavam. E gera aí na criança uma autoestima muito baixa mesmo. Porque um olha para o outro e eu te odeio, mas quem que está aqui no meio e que registra que não presta, que eu não me amo? A criança. Bom, então o primeiro passo a ser olhado e ser entendido é essa dinâmica ali do casal que aquele homem e aquela mulher formavam e o filho estava ali no meio. Bom, numa sequência, vem então, em determinado momento ali no início da vida adulta do Elton John, quando ele começa a fazer sucesso, vem então o vício. O vício em tudo que você puder imaginar, eu acho que ele experimentou e ele entrou realmente no vício, em tudo isso. Em tudo que é tipo de droga, no álcool, em compras, em sexo, enfim, tudo que era possível ele foi. Por que que ele foi para o vício? Bom, Bert Hellinger, em determinado momento, em determinada constelação que ele realizou, ele percebeu que
a dinâmica que tem por detrás ali do vício em drogas ou no vício em qualquer outra coisa, geralmente tem ali uma profunda falta do pai. Porém, se a gente trabalha com constelação, a gente percebe que tem sempre muitas questões por detrás da dinâmica do vício. E eu aqui, na minha leitura, eu ressalto isso, a falta do pai e a falta da mãe. Lá na alma do Elton John, ele estava órfão. Na infância dele, ele não fez vínculo de amor com nenhum dos dois. Nenhum dos dois olhou para ele com amor. Nenhum dos dois olhou para ele com o olhar de você é importante. Eu te amo incondicionalmente. Não, muito pelo contrário. Devido àquela dinâmica de ódio entre o casal que os pais formaram, o Elton John, como um filho que estava ali no meio, ele se perdeu nessa orfandade. Lá na alma dele, então, ficou dois vazios, porque ele não conseguiu tomar esse pai e essa mãe como eles eram. Isso é muito difícil para uma criança, tá? Até para quem é adulto, quando a gente vai fazer toda a dinâmica da constelação, de nos colocar em ordem, tomar o pai e a mãe exatamente como eles foram, com amor, para que eles fiquem aqui e preencham esse lugar na nossa alma. Até para quem é adulto é difícil, o que dirá para uma criança. Então, o vício vem como uma tentativa de preencher esse vazio, esse buraco. E como era um vazio não só de orfandade, mas um vazio também de muito abuso emocional, ou seja, um vazio repleto, recheado de muitos traumas, de muitas dores, aí o vício vem com muita intensidade. E ele ficou mais ou menos, pelas contas que eu fiz, 22 anos da vida dele no vício. Até que em determinado momento, ele opta por buscar ajuda e ele se interna em uma clínica. E é um processo interessante, vai mostrando alguns pedacinhos ali, mostra muito o tratamento em grupo que ele faz e vai mostrando alguns pedacinhos desse tratamento, mostrando pra gente como é a dinâmica do colocar em ordem. Claro que o tratamento que ele fez, eu tenho quase que certeza, por isso que eu vou afirmar isso, o tratamento que ele fez não foi baseado na teoria da constelação. Foi algo muito mais voltado para a teoria da psicologia. E mesmo assim, ele conseguiu colocar tudo em ordem. Quando eu afirmo tudo em ordem, é porque vejam o que acontece a partir do momento que ele se trata. Ele se torna um homem muito bem-sucedido. Imensamente bem-sucedido. Ele consegue estruturar a vida afetiva dele, a vida financeira, a saúde, as relações. Ele se torna um homem imensamente produtivo para a sociedade e para si mesmo. Bom, falando do tratamento, tem um momento muito lindo lá mais para o final do filme, que eu particularmente, aqui pelo meu viés de profissional dessa área, me tocou muito, que é quando o adulto dele está estruturado para olhar para aquelas relações que ele tinha tanta dor e tanto trauma. E quando ele se empodera do adulto dele, o adulto dele então consegue olhar para a avó materna com gratidão e amor, porque da história toda, principalmente olhando lá para a infância, o único vínculo de amor, com afeto e carinho que parece que havia era com essa avó materna. Ele consegue também olhar para a mãe e olhar para a dor da mãe. Ele fala algo mais ou menos assim: precisamos nos perdoar.
Na constelação a gente não usa muito esse termo, perdoar, porque entre mãe e filho é uma relação desnivelada. Então aqui para o filho não cabe muito perdoar não, tá? A gente precisa receber tudo e tomar com respeito e gratidão no nosso coração. Mas eu acho que eu entendi aquela frase. Porque aquela frase foi como se ele falasse assim para a mãe dele: eu vejo a sua dor, mãe. Eu vejo que foi difícil para você. E aí, ao olhar assim para a mãe, eu tive uma sensação de que ele conseguiu ficar em ordem. E aí então aparece o pai. A hora que aparece o pai, ressalta então a dinâmica de ódio entre o pai e a mãe. E ele, com a força do adulto dele, fala: eu não permito que isso aconteça mais comigo. Não quero mais isso para mim. E é bem isso mesmo. É o adulto tomar posse da sua vida, olhar para a sua própria vida e dizer assim para a vida e para os pais e para quem mais precisar: eu sou adulto, agora é comigo. Aquilo que for da minha vida não é mais o papai e a mamãe que determina. Sou eu, adulto, que determino aquilo que é da minha vida. E papai e mamãe, se vocês têm um imenso adoecimento aí na sua alma, um imenso adoecimento aí na sua relação de casal, não é problema meu, é de vocês. Até tem um exercício que é muito interessante fazer quando a gente percebe aí emaranhamento com o casamento do papai e com a mamãe. Que é a gente olhar para a relação de casal dos dois e falar assim: eu olho para a relação de vocês e agradeço pela minha vida que veio daí. Somente. Tudo mais não me compete, é de vocês. E aí vira as costas para o casamento do pai e da mãe e vai cuidar da vida. Vai olhar para a própria vida e cuidar daquilo que é seu, tá? E após colocar em ordem aquilo tudo ali da relação do casamento do pai e da mãe que afetava ele então se conecta com a criança interior dele. Na minha opinião, essa foi a parte mais linda. Porque foi uma conexão em que ele olha para a criança dele. Lá na infância, em um determinado episódio no início do filme, ele sentindo tudo aquilo ali do abandono do pai, o pai não olha para ele criança no imenso amor pelo pai, e o pai sem nenhum afeto por ele. Tem um momento que ele, criança, pede: papai, me dá um abraço. E o pai dele não dá. O pai dele não tinha aquilo ali naquele momento para dar para ele. Mas lá no final, na hora que ele olha, Elton John, adulto, olha para a criança dele vira para ele e fala: me dá um abraço. E aí ele, adulto, dá. Perfeito. Por quê? Porque papai e mamãe nos dão aquilo que eles tinham. Se eles não deram mais, é porque eles não tinham como dar mais. E pronto, tomar pai e mãe é isso. É entender que foi como foi e pronto, e acabou. E virar essa página. E agradecer a eles somente pela vida. E se houve algo mais de bom, agradeça. Mas aquilo de difícil, vira a página. E aquilo que falta hoje na vida de adulto, eu, adulta, me dou. Assistam essa parte, aquela dinâmica ali do adulto, olhando para ele criança, e a criança pedindo um abraço. É a dinâmica que nós temos que fazer com a nossa criança. O nosso adulto precisa se disponibilizar para dar para a nossa criança aquilo que faltou. Faltou maternagem? Faltou paternagem? Ok, o meu adulto então dá colo. O meu adulto então dá carinho para minha criança. O meu adulto então dá orientação, dá segurança, dá um chão firme para minha criança.
O que faltou aí na sua dinâmica infantil e que dói até hoje na sua criança? Coloque o seu adulto para dar. Muitas vezes não tem um vínculo da criança com o adulto. E aí fica difícil. Então vamos precisar primeiro trabalhar o vínculo do adulto com a criança, para a criança, na hora que algo doer, ela saber que ela pode recorrer ao adulto, que é no adulto que está a solução dos nossos problemas. Ok? Bom, essa era a leitura sistêmica desse livro, que eu achei lindo. Ele é um musical do início ao fim, mas é delicioso, é muito gostoso ir ouvindo as músicas do Elton John. E aí eu te sugiro, assista esse filme, assista e apure o seu olhar para perceber aquela história de vida que nos mostra que é possível sim sair de uma família muito adoecida e conseguir se colocar de uma maneira saudável na vida e crescer, ser uma pessoa de sucesso, aquela pessoa que você gostaria de ser, ok? Bom, se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Será um prazer te ter aqui, ok? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.